Olá, esse é o nosso 10º vídeo em resposta ao Sr. Marcos Andrade Abrão e a sua equipe. O Sr. Marcos Abrão retoma o tema de Shnei Luchot Abrit. O senhor não percebeu, Sr. Abrão, que no último vídeo nós falávamos sobre isso? Citei Joseph Klausner, The Messianic Idea in Israel, e ali ele fala sobre a visão dos teólogos cristãos, como o senhor, que procuram ver na morte do Mashiach Ben Yosef uma morte expiatória. E ele diz, citando David Castelli, que essa visão está totalmente fora do contexto. Já foi provado que a morte do Mashiach Ben Yosef não tem qualquer poder expiatório, no sentido técnico do termo, como os senhores desejam. O que nós temos ali, na verdade, por meio dos senhores, foi uma forma distorcida das palavras de Horowitz e mal interpretadas. Por quê? Porque expiação, como usado pelo Horowitz, fala da ampla oportunidade de Teshuvá que se abrirá então com a morte do Mashiach Ben Yosef, que no contexto de Zacarias 12, verso 2 a 3, fala sobre um grande cerco em Jerusalém, que ainda não ocorreu, e no verso 9 fala que o resultado será que as nações serão aniquiladas, as nações que vierem contra Jerusalém. Isso não aconteceu, senhores. Isso não aconteceu há 2000 anos atrás. Não foi um cenário de crucificação, não será um cenário de crucificação, será um cenário de uma grande batalha de Gog e Magog. E a despeito de que realmente existem várias fontes, senhor Luiz Felipe, notoriamente nós não encontramos nenhuma que se adeque àquilo que os senhores pensam. Temos uma que diz que, no caso, Mashiach Ben Yosef será vitorioso, né? Mas de certa forma sim, por meio de David, Mashiach Ben David, que o ressuscitará, segundo a tradição, né? E os exércitos de Gog e Magog, nós sabemos pelas profecias que serão aniquilados. Isso não aconteceu no tempo do seu Mashiach, senhor Luiz Felipe e senhor Abrão. Muito pelo contrário, o povo de Israel foi aniquilado praticamente pelo Império Romano e o seu suposto Messias nada fez para evitar. Portanto, nós não temos absolutamente nada aqui que aluda ao seu Messias. Mashiach Ben Yosef, inclusive as fontes falam que o seu nome será Nehemiah Ben Rushiel, nada a ver com Yeshua, né? Estão aí as fontes para os senhores averiguarem. E, naturalmente, que os senhores não entendem absolutamente nada da tradição judaica. E se entendem alguma coisa, estão pervertendo de forma voluntária. Sobre as diferenças entre judaísmo e cristianismo. O Rambam fala, numa das suas halachot, que alguém que surja no cenário mundial, meditando na Torá, ensinando a Torá ao povo de Israel, fazendo com que Israel cumpra a Torá, etc., esse tem um grande potencial para ser Mashiach. Por isso, o Rebbe é visto pelos Rabadnikim, alguns Rabadnikim, como Mashiach. Porém, para ser Mashiach Vadai, segundo o próprio Rambam, Mashiach realmente, ele terá que edificar o templo e congregar Israel. Então, nós temos aí a possibilidade, né? Mas não o seu Yeshua, porque o seu Yeshua, na verdade, ele, segundo o próprio Rambam, em Mishnei Torah, aqui está o link para os senhores, o Rambam fala que o seu Yeshua perverteu e desviou e dispersou Israel. Muito bem. Então, em vez de congregar Israel e de guiá-lo na prática da Torá, que seria o papel de um Mashiach, o seu Yeshua teria feito exatamente o contrário, dispersado Israel, de acordo com a halachá do Rambam. Portanto, Yeshua é citado textualmente aqui, exatamente por esse nome, Yeshua, pelo Rambam, como sendo alguém que desvirtuou Israel, e nós sabemos disso, né? Sendo que as fontes citam os senhores como Edomitas, Narmânides, aqui está o link novamente, falando dos senhores como Edomitas, e o próprio Rambam, Maimônides, citando cita isso em Igret Teiman, aqui está o link para os senhores também, que segundo ele, a origem dessa sua crença, senhor Abraão, remonta aos descendentes de Edom. Aí está então o texto para os senhores pesquisarem e estudarem, tá ok? Então, não adianta os senhores virem com ideias de que Edom começou com Roma, etc. Isso é muito tempo antes de Roma, né? O próprio Narmânides coloca como sendo no princípio do desenvolvimento do cristianismo, que o termo é exatamente esse, cristianismo é o que os senhores seguem. Tanto é que a Birkat Minim foi realmente composta para repudiar os hereges, né, os Minim, os Ma'amim Yeshua Hanosri,
que são os senhores, no caso, como se fosse uma nota de repúdio, né? Uma berachá contra a heresia chamada Minut. Muito bem. Sobre a citação do Rashi, Radak e Ibn Ezra, que o senhor Luiz Felipe trouxe, essa citação, senhor Luiz Felipe, é de um pastor luterano chamado Risto Santala, e ele não cita nenhuma fonte antiga, cita o nome apenas dos sábios, mas não cita nenhuma obra, assim como o senhor também, obviamente, pegando de lá, o senhor não citou nada. Porém, tanto Rashi como o Radak e o Ibn Ezra falam exatamente o contrário sobre Zacarias 13. Ali eles dizem que é realmente um falso profeta, uma alusão a um falso profeta, que foi castigado na casa dos seus amigos. E aqui estão os links, então, para os senhores pesquisarem, né? Ou seja, a fonte que o senhor nos trouxe, senhor Luiz Felipe, é totalmente pervertida e errônea, né? O próprio Rashi fala que a referência a um falso profeta que foi ferido na casa dos seus amigos para que pudesse endireitar os seus caminhos, né? O Radak também fala que isso será sinal da sua profecia mentirosa. E o Ibn Ezra coloca ainda o seguinte, que na casa dos meus amigos fui espancado e ferido em conformidade com a minha punição. Ou seja, era realmente uma punição à falsa profecia. É uma alusão à punição à falsa profecia. Portanto, nada a ver com aquilo que os senhores advogam, né? Sobre Isaías 40, eu gostei de ver a referência sobre João Batista. De onde os senhores tiraram isso, senhores? Nenhuma fonte tradicional cita o senhor João Batista, ou como os senhores preferem, Yohanan, o imersor, né? Isso não existe. A referência, segundo o Rashi, segundo o Radak, também é em relação ao retorno do exílio babilônico. O próprio Radak fala que Hu Mamrig Zera'am Hayotse Mehagalut, ou seja, porque ele é aquele que dirige, que guia o povo do seu exílio, para fora do seu exílio. Aí está o link para os senhores. O Targum Yonatan e o Rashi também concordam que todo o capítulo 40 refere-se ao retorno do exílio babilônico, 6 séculos antes do suposto João Yohanan, o imersor, ou João Batista, né? Isso não tem nada a ver, então, com o que os senhores advogam. Boas novas, o que é? Boas novas no contexto de Isaías. Mevaseret, aqui é um termo feminino. Não pode se aplicar a João Batista. João Batista era homem ou não era? Mevaseret refere-se à voz que clama do deserto e que apregou a boas novas. E essa voz, segundo as fontes judaicas tradicionais, é Ruach HaKodesh. Nada a ver, então, com o seu João Batista. Sinto muito, senhores. Aqui estão os links para os senhores estudarem. Rabinos que aceitaram Yeshua. Naturalmente, se isso é tão antigo, senhor Abrão, eu preciso de fontes antigas. O senhor me traz rabinos do século XIX, século XX. Isso, então, é muito recente, né? Então, essa é uma nova visão, digamos, uma tentativa de depurar aquilo que já nasceu não kasher. Sinto muito, mas essa é a realidade. O próprio Rambam, Nachmanides, também coloca isso, Maimônides, idem. Hashem. Já falei que Hashem é Ben Adam Lehavero, ou seja, apenas entre homem e homem, seu semelhante, como oferta, não tem nada a ver de pecados do homem para com Deus, né? E o termo Hashem em Isaías 53 não refere-se à oferta pela culpa, mas sim à culpa assumida, ou que o servo toma sobre si, sofrendo junto com os transgressores. Ele não serve como oferta pela culpa ali, senhores. É apenas a culpa que ele assume. Sobre Salmo 118, o Rashi diz bem claro que tem nada a ver com semente de Mashiach ali, senhor Abrão. Que a pedra é exatamente Israel, e o Redak confirma isso. Assim fala pelo Espírito de Santidade sobre Israel que está no exílio. Aí está a fonte do Redak para os senhores conferirem. O Rashi, como disse, concorda. Também está o link para os senhores. Não tem nada a ver com semente de Mashiach e outras bobagens. Ainda sobre os personagens mencionados no Mahzor, né? Eu já citei as fontes para os senhores. O Rabi Shimshon Meostropoli, ele que cita isso, né? Sobre esse Yeshua descendo ao Geinom ali, então assistindo às almas que descem àquele local. Não fui eu que inventei isso, não fui eu que criei isso, senhores.
Se eles acham que está errado, discutam com o Rav Shimshon Ostropoli e também com o Dr. Yehuda Libs. Aí estão os links para os senhores estudarem, né, e refutarem caso possam, certo? Sinto muito, mas está tudo em hebraico, né? Eu não posso traduzir uma obra inteira para os senhores. Então os senhores façam o favor de estudar. Ok. Sobre o nome Yeshua, esse é o sentido. Bom, nós temos vários nomes, Yehoiakim, né? Siriquiahu, Zedequias, Joaquim, que eram nomes maravilhosos, né? Com significado maravilhoso. Nem por isso eram pessoas de bem ou pessoas que tiveram aprovação divina. O Abravanel fala bem claro que o nome Yeshua é um anagrama para Edom, para Esav. Não fui eu que criei isso também, senhores, sinto muito. Né? Ou seja, o nome Yeshua significa ele é salvo. Ele é salvo, não quer dizer que o nome significa isso, não quer dizer que ele esteja ou seja salvo. Né? Se eu coloco um nome, digamos, de Ezequias em alguém, ou se eu chamo alguém por Ezequias, não quer dizer que ele seja realmente uma mostra da força do Eterno. É simplesmente um nome, não significa absolutamente nada. Yeshua é um nome, sim, não aprovado, encurtado a partir de Yehoshua. E o Yud não tem nada a ver com o nome sagrado, porque faz parte da raiz Yeshá. Eu vou ter que repetir isso quantas vezes para os senhores? 1000 vezes? Estudem a gramática hebraica, senhores, por favor. Né? Não fiquem confiando em sites cristãos, ou nas obras, ou digamos, nos argumentos do Frei Pablo Cristiani, que os senhores citaram várias vezes, citações erradas do Talmud, da tradição judaica. Agradeço ao Renato Grum por ter ajudado nessa parte, a identificar os seus argumentos. Agora os senhores vêm com um argumento de pastor protestante, e agora vêm com argumentos distorcidos acerca da gramática hebraica. Eu sou professor de hebraico, posso afirmar para os senhores o seguinte, que Yeshua é um nome que não tem nada a ver com o nome sagrado, vem da raiz Yashá, o Yud já permanece ali como parte da raiz, não foi colocado, não foi agregado, né? E os senhores elaboram em crasso erro quando dizem o contrário. Moshiach, Salvador em hebraico, aí está no grau Rifil, que é o grau causativo, aí sim nós temos a ideia de Salvador. Não é o caso do Yeshua, que na verdade não é agente de salvação, mas sim é afetado por ela, certo? E na questão do personagem Yeshua lá do Mahzor, é o que eu falei para os senhores. O nome não quer dizer absolutamente nada, né? As fontes judaicas mostram que nós temos ali Yeshua Binun, em primeira instância, e uma segunda opinião, como é muito comum no judaísmo, os senhores sabem disso, o Rav Ostropoli coloca Yeshua como sendo uma alusão a Korach, né? E como castigo e punição, ele fica às portas do Geinom para testemunhar os que ali descem. Então, aí estão as fontes para os senhores estudarem, e é tudo que eu posso falar a respeito. Se, digamos, a questão edomita não agrada aos senhores, me desculpem, mas é o que a tradição judaica fala dos senhores. Em Birkat HaMinim nós temos essa questão que os senhores não responderam. Os senhores falam que rezam toda a Midah. Muito bem, em Birkat HaMinim, os senhores estudem, é uma berachá contra os hereges, contra os minim, que na verdade, de acordo com o que foi achado na Genizá do Cairo, nós temos um texto citando claramente os nazarenos. Então, fica inviável, né, todo e qualquer tipo, digamos, de argumentação que venha da parte dos senhores. Por quê? Porque a tradição judaica rejeita Yeshua há milênios, né, podemos dizer milênios, séculos, né, e não há nenhum respaldo na tradição judaica para o que os senhores advogam. E como nós vimos aqui, nem mesmo com Mashiach ben Yosef, porque é totalmente descontextualizado, né? Ainda que existam várias opiniões sobre Mashiach ben Yosef, todas elas aludem ao futuro e não ao presente. Por quê? Ao passado. Porque o contexto da profecia de Zacarias diz bem claro isso, né? E os senhores não podem negar. Muito obrigado a todos e até a próxima.